Boa noite. Carta aberta à sociedade porangatuense. Senhoras e senhores eleitores, saudamos a todos e respectivas famílias com o nosso respeitoso abraço fraternal. O momento social que vivemos, o difícil caminho que todos nós, sem exceção, teremos que enfrentar em face dessa terrível pandemia do novo coronavírus, que colocou vários países em condições de igualdade no tocante à questão econômico-social, requer que tenhamos muito cuidado e zelo na escolha dos candidatos que irão concorrer a um cargo político em nossa cidade, aos quais estaremos passando carta branca para gerirem o destino da nossa querida Porangatu nos próximos 4 anos. Em sua essência, a política só será benéfica quando existir um bom relacionamento entre as pessoas deste meio, bem como quando seu principal objetivo for de encontrar o consenso ao bem comum da sociedade. As necessidades do município são grandes e requerem medidas urgentes, que só serão bem-sucedidas com a participação em igualdade de todas as classes sociais, que desejam ardentemente serem ouvidas através do voto nas decisões relativas à aplicação dos impostos arrecadados na cidade e dos repasses via governos estadual e federal. Eleitores e eleitoras, de fato é assim que se desenvolve o processo político eleitoral. E nós não devemos nos esquivar de, através do voto, fazer-nos representados por alguém que queira concorrer a um mandato político. Todavia, já é tempo de, com muito cuidado, fazermos uma avaliação criteriosa do perfil ético e moral do candidato em quem iremos votar, o qual, sendo eleito, seja uma pessoa digna de nos representar e defender os interesses e necessidades da coletividade do município onde residimos. Devemos ter consciência que milagres raramente acontecem e também estamos fartos de promessas mirabolantes que nos são dirigidas por alguns candidatos durante a campanha pré-eleitoral. Já sofremos o suficiente para entendermos que um cargo público, assim como qualquer outra função designada, necessita ser exercida com responsabilidade, esmero, zelo, eficiência e lealdade. Por estas e outras razões, este momento vem exigir de todos nós livre autonomia para deferir o nosso voto, com total isenção, e assim participar ativamente deste processo democrático que se aproxima. Nossa cidade já é bastante conhecida no cenário nacional. Nesses seus 71 anos de emancipação político-administrativa, faz por merecer que nossos representantes políticos tenham a capacidade de enxergar que as necessidades dos munícipes e dos tempos atuais são urgentes e requerem que a atuação de cada membro eleito pelo voto livre beneficie toda a população, porque todos são merecedores e cada voto tem o mesmo valor democrático e, por consequência, ninguém poderá ser esquecido ou deixado às margens da sociedade. Como porangatuenses, nascidos ou tão somente criados aqui, somos orgulhosos em enaltecer as potencialidades naturais desta terra, bem como a determinação do seu povo guerreiro e trabalhador. Nestes quesitos, não perdemos para nenhuma outra região de nosso estado. Ressalte-se que, em função desta pujança, faz-se necessário que nossos representantes políticos sejam capazes de, além do discurso,
aperfeiçoarem-se na prática da boa governança, pois só assim sairemos da inércia que na maioria das vezes impera neste meio e teima em dificultar as possibilidades capazes de acelerar o desenvolvimento social, econômico e duradouro, em benefício da nossa cidade, que há tempos faz por merecer. Os tempos atuais requerem significativas mudanças de conceitos e atitudes, as quais somente os fortes e bem-intencionados podem provocá-las. Para grandes problemas, grandes soluções. Não nos é mais permitido agirmos como no modo figurativo do mito da caverna, os quais só enxergavam as sombras. Se queremos mudanças significativas, seremos nós então esta tão desejada mudança. Temos a obrigação cívica de nos posicionarmos com o nosso voto. Em contrapartida, porém, é nosso dever, com muita clareza, consciência e respeito, cobrar daqueles que foram eleitos a correta atuação no papel de gestor público que o cargo lhe impõe, qual seja, governar para todos sem distinção, praticando a responsabilidade, transparência, inteligência e justiça. Necessitamos entender que os tempos são outros. Na velocidade que os eventos acontecem e considerando ainda a antiga cultura que teima em reinar em nosso consciente, de apenas votarmos, é necessário que tenhamos de agir na mesma celeridade do tempo. Os candidatos eleitos haverão de compreender que o conceito de fazer mais com menos não seja tão somente um slogan da administração pública, mas de fato a prática contínua, o propósito constante e a busca incansável de toda a equipe da gestão municipal. Pois, dada a crise econômica que persiste, devem ser dadas prioridades aos investimentos estruturais que venham possibilitar meios de geração permanente de emprego, renda e desenvolvimento para todos. A nova realidade está lançada. Vivemos um conceito de tempo do novo normal, onde profundas transformações haverão de ser consideradas em muitas atividades da vida. Se queremos mudanças significativas que possam impactar no dia a dia da nossa cidade, vamos com sobriedade, calma, respeito e desprovido de paixões, analisarmos as viabilidades das propostas de campanha que nos são apresentadas por cada um daqueles que corajosamente dispuseram a colocarem os seus nomes à apreciação e julgamento da sociedade votante. Nossa cidade vem por merecer nosso carinho e atenção hoje e sempre. Se almejarmos que ela seja acolhedora, pacífica, cada vez mais bela e com boa qualidade de vida, eis o grande momento de fazermos valer nosso prestígio de cidadãos honestos e conscientes de nossos deveres, direitos e obrigações. 71 anos já se passaram. Se chegamos até aqui, na condição que estamos, muitos se dedicaram para que tudo isso acontecesse desta maneira. A eles nossos agradecimentos e sincero respeito. Agora é a vez dos eleitores novamente irem às urnas, conscientes que seu voto é a mais sublime manifestação de preferência, não de maneira individual, mas sim visando o bem geral da coletividade, onde todos sejam vitoriosos, com uma gestão pública dirigida a toda a população. Não se entreguem à tentação dolosa e ilícita da esperteza de venderem o seu voto em troca de algum bem ou vantagem de qualquer natureza.
pois o exercício do voto não é somente um dever legal, mas, sobretudo, um direito muito claro ao regime democrático, sabendo que cidadão de bem não compra e nem vende o voto, e que ainda a honestidade é um presente caro, não podendo ser esperado de pessoas baratas. A história irá honrar ou condenar a atuação de cada político e o agir de cada eleitor, naquilo que nos disponibilizarmos a realizar, visando promover o desenvolvimento salutar de nossa cidade, ou deixá-la adormecida no berço do atraso econômico e social, que além de roubar os sonhos de nossos jovens menos favorecidos financeiramente, confere-lhes ainda alto grau de desigualdade, carência e sofrimento pessoal, principalmente nas áreas de saúde, educação, emprego e renda, que são os fortes pilares de uma adequada qualidade de vida e evolução social em todos os níveis. Compreendemos que mandatos políticos não podem e não devem ser considerados como carreira profissional, assim como o aparelhamento político da gestão pública tem se mostrado desfavorável a uma visão ampla de administração que objetiva o bem de todos. A alternância no poder certamente trarão novas ideias e novas possibilidades de desenvolvimento naquilo que não foi observado no passado. Neste sentido, faz-se necessário uma análise criteriosa, até porque 4 anos de ineficácia administrativa é um tempo muito longo para suportar, ou, na pior das hipóteses, um processo de impeachment provocará prejuízos irreparáveis e duradouros à nossa cidade e ao nosso município. Que a Nossa Senhora da Piedade, padroeira da cidade, ilumine a mente e o coração de cada eleitor, para que faça o voto consciente, com a melhor das intenções, e que os candidatos eleitos atuem com o propósito do bom semeador, onde cada semente plantada venha dar vários e bons frutos, e que ao findar do mandato político possamos perceber que a vida, a sociedade e a política partidária se tornaram melhores, mais interessantes e verdadeiras para todos nós. Nosso muito obrigado e um abraço sincero a todos os eleitores, às suas famílias, às autoridades civis, públicas, policiais e eclesiais. Porangatu, 7 de agosto de 2020. Excelente. Vamos compartilhando aí, moçada. Show de bola. Tem aqui umas perguntas para o senhor. Vamos lá, Wesley. Toma uma aguinha aí, né? Vamos às perguntas, tomar uma aguinha aqui para melhorar a garganta. Senhor José Dias, para o senhor, qual a importância do voto no processo democrático? Wesley Leal, o voto no processo democrático, ele é de fundamental importância, porque uma vez que o nosso sistema é este, democrático, onde todo cidadão, a partir dos 16 anos, não obrigatoriamente votar, mas a partir de 18, ele é obrigatório a votar. Nós precisamos entender que toda a sociedade precisa participar conscientemente do processo eleitoral com o voto. É a mais sublime manifestação de vontade pessoal, de escolha de um candidato que vai gerir a cidade, o município, o país, o estado. A sociedade tem, através do voto, a oportunidade de se mostrar presente
de mostrar para o candidato escolhido que ela acreditou, que ela depositou nele todo o potencial de confiança. E ele, em contrapartida, tem que corresponder aos anseios dessa sociedade. Confiança não se trai. O candidato eleito, por obrigação cívica moral, ele tem por obrigação cumprir o seu mandato integral da melhor maneira possível. Ele vai trabalhar com recursos públicos, com recursos da sociedade. A sociedade, ela necessita votar conscientemente. Ela não pode ser induzida por promessas vãs. Ela não pode ser induzida por promessas pessoais, promessas que jamais serão cumpridas. É no município que reside o cidadão e para o município deve ser encaminhada a administração do prefeito, da Câmara de Vereadores. Há um desgaste na classe política, porque muitas vezes o próprio político deixa-se ser desacreditado. Promessa não cumprida é um desânimo para o eleitor. Em contrapartida, o eleitor não deve jamais fazendo aquilo ou isso ou aquilo que prometeu na campanha, mas deve cobrá-lo permanentemente. Ao votar, você deve anotar o nome do candidato que você votou, porque daqui 6 meses, 1 ano, você terá a oportunidade de cobrar as promessas que ele prometeu. É dessa forma que eu vejo a importância do voto e, como tal, como pai de família, como cidadão da sociedade, é um dever nosso esclarecer a todos da importância do voto. Toma uma aguinha aí. Tem umas participações aqui. Doutor Márcio Luiz, pré-candidato a prefeito de Porangatu. Tem uma perguntinha aqui do doutor. Boa noite, doutor, tudo bem? Sejam bem-vindos todos aí, viu? Excelente resposta. E tem outra pergunta aqui, viu? Tem uma pergunta aí? Tem. Como o senhor analisa o desinteresse crescente da sociedade pela política partidária? Então, Wesley, no modo geral, a sociedade ela vive ocupada de muitos afazeres pessoais, de muitas atribulações pessoais. Ela volta muito a atenção para a educação dos filhos, da família, o custo de vida da família, e ela vai deixando muitas vezes a parte cívica do país, do município, da cidade, do estado, como coisa banal. Então, como ela percebe que ela tem dificuldade de ter acesso às informações que podem ser passadas pelos órgãos públicos, municipais, do próprio governo federal, ela começa a desacreditar no processo. Toma uma ordem aqui. Ao desacreditar no processo democrático, ela estará contribuindo para o enfraquecimento do sistema. O processo democrático se funda na participação de todos. Todos que têm direito a votar precisam ter essa consciência de que ele não pode abandonar essa obrigação. Além de ser uma obrigação, é um direito pessoal dele. É a oportunidade que ele tem de ir lá e participar do processo, da escolha. Já vivemos nesse país uma época de ditadura. Hoje nós temos a livre decisão de votar, de escolher o nosso candidato. A pré-campanha existe, ela é formulada mesmo que em período curto agora, a gente, em função desse processo da pandemia, ela deve ter os seus moldes alterados, mas a mídia está aí informando
a situação de cada candidato. Quem é a pessoa que lançou o nome à candidatura? Então, o cidadão de bem, ele não pode se furtar do direito de votar. Ele não pode dizer, eu não voto porque eu não acredito no sistema. O sistema em si é muito bom, é um dos melhores sistemas do mundo. A democracia está provada que é o melhor sistema que existe, o sistema de participação da população. É um governo do povo para o povo. Governo do povo para o povo. Você escolhe o seu candidato, você escolhe o seu representante. Por que não cobrar desse representante as medidas que ele se predispôs a fazer durante a campanha? O que acontece muitas vezes é que a nossa desilusão, a desilusão da sociedade com a política, é porque ela mesma abre mão do seu direito. Isso tem que ser repensado. Os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens precisam se interessar mais pela política. Esse processo tem que ser constantemente renovado. Não se pode jamais deixar que um único político permaneça décadas no poder. Tudo envelhece, tem que ser renovado. As ideias também têm que ser renovadas. Novas ideias têm que ser colocadas em serviço da política. É dessa forma que nós vemos, tá, Wesley? Show de bola. Perguntinha aqui do Márcio Luiz, Dr. Márcio Luiz. Qual a importância da alternância de poder? Obrigado, Dr. Márcio Luiz, boa pergunta. Já falamos aqui na nossa carta, Dr. Márcio, sobre essa situação de famílias no Brasil afora. Eu que viajei praticamente esse país inteiro, conheço muito bem a região do Nordeste do Brasil, onde secularmente o poder estadual, municipal, ele está fechado em famílias. Famílias que vai passando de geração a geração. Nós temos o caso lá da Bahia, nós temos o caso do Maranhão, não vou citar nomes por uma questão ética. Nós temos o caso de Rio Grande do Norte, nós temos o caso do Piauí, nós temos o caso de Mato Grosso, onde eu vivi 6 anos, testemunhei popularmente de perto. Famílias que vão trocando apenas os nomes dos parentes no poder. Isso não se permite em política. Política não é carreira profissional. A política ela tem que ser renovada com pessoas de fora do meio, pessoas que não tenham vínculos familiares. É muito prejudicial. Entendemos que a política ela precisa ter uma alternância de poder e a sociedade é responsável por isso. A sociedade, ao votar, ela tem que olhar essa situação. Não adianta depois dizer que não sei o que, eu votei mal, eu não escolhi, eu não fui atendida na minha expectativa. Nós temos a obrigação de, durante a campanha política, observar quais são as reais intenções do candidato. Passado o pleito eleitoral, são 4 anos que temos que suportar bem ou mal. Então, respondendo a sua pergunta, doutor Márcio, eu sou radicalmente contra, por conhecer que é um vício, e esse vício é muito prejudicial para a sociedade. Muito obrigado pela pergunta, doutor Márcio. Então, agora eu vou lá pra fora. finalizar, né? Agradecer a participação aqui da Tem mais ninguém? galera. Tem Antônio Luiz, né? Nosso amigo Toninho. Gessimar, muito obrigado. Érica Dias. Zildemir, Ana Luísa, Vaneide, Thelma Dias, Watson. Muito obrigado a todos que participaram. Agradecer aqui todos os seguidores,
telespectadores que acompanharam nossa live e agradecer principalmente o senhor José Dias Correia, historiador e especialista em políticas públicas. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu, como já disse várias vezes, eu sou um porangaduense apaixonado pela cidade, não tenho cargo político, não sou político, concorrendo a nenhum mandato, mas eu vejo que cada cidadão necessita participar do processo político da sua cidade, onde você estiver, deve participar, porque hoje, no mundo moderno, é o mundo das ideias, e é com ideias novas, é com propósitos novos, é com novos objetivos, pessoas que vêm de fora do processo, pessoas que estão à margem, que estão fora desse processo, eles poderão contribuir muito. Então a sociedade local precisa muito olhar essa situação. Eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição para responder alguma outra pergunta via mídia, e eu quero agradecer você também pelo trabalho desempenhado. Muito obrigado. Muito obrigado. Abraço, Guilherme, Aline. E é isso aí, moçada. Compartilhem. Muito obrigado a todos. Até a próxima.